Bom dia, Larissa. Vamos fazer a questão 9 que você pediu ontem. Larissa e Ana. Larissa? Ana. Ana, tá. Então vamos lá. No ano 2017, 22 alunos da EPK foram premiados com a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Desses alunos, 14 ganharam medalhas. Ou 14 medalhistas. Sendo 3 terceiro esquadrão, 9 do segundo, 2 do primeiro. Três do terceiro, 9 do segundo, 2 do primeiro, que são medalhistas. Tá? Então, esses são os medalhistas. E menção honrosa. Foram 4 do segundo e 2 do primeiro. Para homenagear os alunos premiados, fez-se uma fotografia para ser publicada pela Nascentef, uma rede social, admitindo-se que na fotografia os alunos que receberam menção honrosa ficaram agachados, sempre numa única ordem, sem alteração de posição entre eles, à frente de uma fila na qual se posicionaram os alunos medalhistas. De modo que nesta fila, então vamos lá, então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui embaixo. 14 com... Ué, tá faltando gente, né? Ah, não, falta aqui 2 do terceiro esquadrão. Então, 1, 2, 4, 6, 7, 8. Esses são menção honrosa. Então, aqui embaixo ficaram os medalhistas. Diminuiu o tamanho, né? São 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 medalhistas. Então, como é que ficou? Aqui, nas duas pontas, tinham que ser do segundo esquadrão. Aqui só tinha uma posição. Porque ele diz que eles só se posicionaram de uma forma. Os alunos do primeiro esquadrão que receberam medalha ficaram um ao lado do outro. Então, esses dois alunos ficaram um ao lado do outro. Vamos escolher aqui. Primeiro esquadrão. Os alunos do terceiro esquadrão que receberam medalha, que foram 3, ficaram também um ao lado do outro. Então vamos botar aqui terceiro esquadrão. Os outros alunos do segundo esquadrão ocuparam todas as posições. Então marque a alternativa que contém um número de fotografias distintas possíveis que poderiam ter sido feitas. Tá? Então a gente vai ter que separar isso aqui por partes. Tá? Então, uma parte é as extremidades. Tá? Quem é que poderia ocupar as extremidades? São só alunos do segundo esquadrão. Então aqui eu teria 9 e aqui eu teria 8.
certo? E as outras posições? Os alunos do primeiro esquadrão, os dois alunos juntos, teriam que ocupar posição de 2 a 2 das 12 posições restantes, tá certo? Então, o aluno do primeiro esquadrão ele poderia ocupar de 2 em 2, seria combinação. Epa, agora como é que vai ser? Não é? Não seria uma combinação, né? Os alunos do primeiro esquadrão poderiam ocupar a posição 2, 3, ou 3, 4, ou 4, 5, ou 5, 6, ou 6, 7, tá? Então eles poderiam ocupar, estou confuso aqui, seria 10 posições, né? Então eles poderiam ocupar de 2 em 2, então poderia ser 2, depois 2, depois 2 até o final. Como ele está ocupando sempre de 2 em 2, o primeiro esquadrão ele poderia ocupar de 12 menos 2, poderia ocupar 10 posições. Certo? Então seria 10 fatorial. Certo? Como ele pode mudar de posição entre um e outro? Vezes 2. Tá? Os alunos do terceiro esquadrão perderam mais 2 posições. Então eles poderiam ocupar 10 menos 2, 8 posições. Então ele teria 8 fatorial vezes 2. Certo? E os outros alunos poderiam ocupar as outras 8 posições que sobraram. 8, 14 menos 4, 10 posições. Poderiam ocupar as outras 10 posições, os alunos do terceiro esquadrão. Aliás, terceiro esquadrão são 3, né? São 3 alunos. Peraí. Vou me confundir. Pai. Oi. A Laricanta está perguntando de onde o senhor tirou esse 12. Não são 14 posições? São 14 medalhistas. Então aqui nós temos 14 posições, tá certo? Tá bom, Lari? Estou esperando, eu acho. Tá. Entendeu? Bom, então aqui, 8 fatorial seria as posições que o pessoal do terceiro esquadrão pode ocupar. Como são 3 alunos do terceiro esquadrão, a gente tem que fazer um arranjo, uma permutação, né? Vezes permutação de 3, que dá 3 fatorial. Tá certo? E como é que ficaria as outras posições? Ocupamos 4 mais 2, 6 posições. De 14 sobraram 8. Nós temos 7 alunos do segundo esquadrão. Tá certo? Então aqui ficaria os que sobraram 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? Seriam os 7 alunos restantes. Como sobrou somente um do terceiro esquadrão, vezes 1. Tá? E esse 1, que pode ser multiplicado por 3, cada permutação dessa vai mudar um elemento que vai ter isso aqui. Então isso aqui vai 1 vezes 3. Certo? Então essa solução seria os alunos do segundo esquadrão, 9 fatorial. Certo? Vezes 10 fatorial vezes 2, vezes 8 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 que sobrou no final. Então a resposta daria a letra
Achando meio confuso esse problema. Então, tá dando muito maior, né? Você não tem que dividir em etapas esse problema? Provavelmente. Porque Isso, vou voltar aqui esse problema, tá? Porque as duas pessoas que podem ficar juntas, elas podem perguntar de lugar, né? Sim, acho que eu já botei ali. Já? Combinatório não é de Deus, não. Hã? Combinatório não é de Deus, não. Vou parar para pensar aqui nesse problema um pouquinho. O meu óculos. Então vamos lá, eu tenho menção honrosa. Menção honrosa nós temos 2 alunos do terceiro, 4 do segundo e 2 do primeiro. Então 8 alunos que só podem se posicionar de uma única forma. 3, 6, 7, 8. Então eles só têm uma posição que eles vão ocupar, não vou fazer diferença para eles. Então vamos para os medalhistas. 14 medalhistas. Tá? Ele diz que o segundo esquadrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14. Né? Ele diz que as duas pontas têm que ser alunos do segundo esquadrão. Certo? Então ali, e nós podemos ocupar cada par de 2 com alunos do primeiro ou do terceiro esquadrão. Então nessas posições que não tem ninguém, a gente tem segundo, 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 segundo. Então como são 9 alunos, vai ser 9, 8, 7, 6, 5, vou botar aqui 9 e 8 aqui, né? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Faltou 1. Tá certo? Então, 9 fatorial nós já temos. Agora vamos ver a possibilidade dos alunos do segundo e do terceiro esquadrão. Como aluno do terceiro esquadrão, tá, são 3 alunos, então a gente pode ter, ocupando essas duas posições, 3 vezes 2, certo? E eles podem inverter a posição, por isso que é 3 vezes 2, bom? Desse aqui é 2 vezes 1, certo? Então a gente pode ter aqui 2 e aqui 6 posições. Agora vamos ver quem é que sobra para ocupar as outras posições todas, tá certo? Como é que a gente vai variar esses elementos aqui, do primeiro e do terceiro, que eles vão ter que caminhar sempre de 2 em 2. Que posições que eles podem ocupar? Tá certo? Então, esses alunos do primeiro, eles podem ocupar sempre posições de 2 em 2, daqui até aqui. Então, ele pode ocupar, por exemplo, posição 2 e 3, posição 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6, 6 e 7, 7 e 8, 8 e 9, 9 e 10, 10 e 11, 11 e 12, 12 e 13. Certo? E mesma coisa o pessoal do terceiro esquadrão. Então aqui são quantas posições? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então aqui são 11 posições. E aqui ele também vai ter
11 posições. Então isso aqui daria 22 vezes 66. É um número muito grande. 132. Larissa, eu vou fazer isso aqui na sexta-feira para vocês, tá? Eu vou parar para ver essa questão com mais calma. Eu tô enrolado aqui, tá bom? Aí na sexta eu trago ela resolvidinha para vocês, tá? Fico devendo essa, porque não tô achando a solução de uma forma fácil, não. De 2, 20 anos, dá 1.200, já não dá. Vamos ver agora as questões do Marangoni. Marangoni tá aí já? Acho que não. O nome dele tá realmente como Marangoni? Bom, na lista lá tá, aí eu não sei. Ele te pediu no WhatsApp? Ele pediu a questão, pediu no AVA. Questão 20 e 26. Sei quem é Marangoni, não. Marangoni já tá na linha aí, não? O avô se identifica para poder saber. O pessoal que está aí, alguém tem dúvida no exercício 20? Ou no 26? Ninguém respondeu? Então, qual a dúvida de vocês que estão aí no ar? Ninguém tá falando. É da lista 3, do 26, né? Hã? Lista 3. Alguém falou alguma coisa? Não. Sei lá. Pai, 12 da lista 3. Quanto? 12? 12. 12. Aqui. Questão 12. Uma caixa contém 32 esferas numeradas. Então, de 1 até 32. O número de maneiras distintas de retirar 3 esferas da caixa. Então, 3 esferas distintas. Ordenadas com primeira,
segunda e terceira. Tá? De modo que a esfera número 8 seja a terceira a ser retirada. Então aqui nós temos uma questão de arranjo, que importa a ordem que nós estamos retirando as esferas de dentro da urna, tá certo? Como a terceira esfera é obrigatório ser a esfera número 8, eu só tenho uma possibilidade para a terceira esfera. E para a primeira e para a segunda, quantas possibilidades eu tenho? Se são 32 menos uma, 31. A outra serão 30. Tá certo? Então nós teremos aqui, não tem resposta? Que estranho. Vocês estão me pegando, hein? Um número de maneiras distintas em que a esfera com número seja pelo menos a terceira a ser tirada. Ah, não. Então aqui é o pelo menos a terceira é que limita. Então, na verdade, desculpa aqui, tá? Eu disse que ele quer que a gente retire 3 esferas em que uma delas tem que ser a esfera número 8, certo? Então, como é uma delas para ser a esfera número 8, a gente tem que fazer as contas como se fosse a primeira, a segunda ou a terceira, tá certo? Então seria, no caso a gente fez como a terceira, seria 1, 31, 30, tá certo? Se a gente considerasse, se ela fosse a terceira a ser retirada. Se fosse a segunda, seria 1, 31 e 30. E se fosse a primeira, seria 1, 31 e 30. Tá certo? Então aqui, 31 vezes 30 dá 930. Vezes 3, 2.790. Tá bom? A confusão aqui foi só que eu interpretei errado. Porque ele diz que quer que a esfera 8 seja obrigatoriamente sorteada. Tá certo? Questão 14 agora. Questão 14. 12 pontos. Ixi, mas essa é chata. Então, 12 pontos são assinalados sobre 4 segmentos de reta, de forma que 3 pontos sobre 3 segmentos distintos nunca serão colineares, como na figura. O número de triângulos distintos que podem ser desenhados com os vértices nos pontos assinalados vamos lá. Como é que a gente sabe que a gente tem um triângulo, né? Para ter um triângulo tem que ter 3 pontos, tá bom? Então, obrigatoriamente,
eu posso ter dois pontos numa mesma reta, tá? E um numa reta separada, eu posso ter três pontos em três retas distintas, tá? Então vamos ver quais os pontos que a gente não vai poder ter combinação, que a gente não vai poder formar triângulos, tá certo? Vamos fazer sempre de dois em dois, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, vou chamar de reta 1, reta 2, reta 3 e reta 4, certo? Então a reta 1 com a reta 2, vou botar aqui como união, vou botar relacionar 1 com a 2. Quantos triângulos nós podemos formar? 1 com 2. Eu não tenho quantos pontos eu tenho aqui? 2. Então para cada ponto eu tenho um triângulo, de um lado ou de outro. Então tem 2 pontos do reta 1 vezes 2 pontos da reta 2, tem 4 triângulos diferentes, tá certo? Vamos pegar agora a reta 1 com a reta 3. Quantos pontos tem na reta 1? 2. Quantos pontos tem na reta 3? 1, 2, 3, 4. Então 2 vezes 4, 8 retas, 8 triângulos diferentes, tá certo? Reta 2 com a reta 3, 2 com 4, também tem 8 triângulos diferentes. Brasil, aqui. 1 com 2 é 2 vezes 4. Então aqui eu tenho 8. 1 com 3, 2 vezes 4. 2 com 3 eu tenho 4 vezes 4, eu tenho 16 triângulos diferentes. Certo? Agora vamos ver 1 com 4. 1 tem 2, 4 tem 2. Então 2 vezes 2, 4. Certo? Agora 1 com 4 já foi, agora 2 com 4. 4 com 2, 8. Certo? E por último, 3 com 4. 4 vezes 2, 8. E soma todo mundo. 32 mais 16, 48. Com 4, 52. Certo? Então, letra... Ixi. Cadê? Hã? Tá errado? Tá erradão. Tá erradão. Bem. Considerando alguma coisa.
aqui, quando eu fiz a conta com 16, ele vai dar muito mais. Cada ponto desse aqui, ele me dá, ó, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Então, cada ponto desse daria 5 triângulos, 5 vezes 4 seriam 20. E eu calculei só 16. Então, estou errando em contas aqui que a gente não pode considerar. Então, vamos trabalhar com possibilidades que a gente pode ter. O que a gente tem que combinar? Se eu tenho triângulos, tá? Triângulos precisa de 3 pontos, tá certo? E eu quero triângulos diferentes, então eu tenho que fazer combinação de 12 pontos 3 a 3, porque eles têm que ser pontos distintos e não podem se repetir, a ordem deles não vai importar, certo? Então, combinação de 12 3 a 3 vai ser 12 fatorial sobre 12 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então, vai dar 12 vezes 11 vezes 10 dividido por 3 vezes 2, né? 3 vezes 2 por 12 dá 6, eu vou ter 220 triângulos, tá? Se eu tivesse 12 pontos perfeitos. Só que qual o problema que a gente tem? Tá? A gente não, se vai fazer triângulo, eu não posso ter pontos colineares, mas a gente tem duas retas que tem pontos colineares, então a gente vai ter que reduzir esses possíveis triângulos que a gente teria nessa reta. Então, como temos duas retas com 4 pontos, certo? Então a gente tem que fazer uma combinação de 4, 3 a 3, que seriam os pontos que não formariam triângulos, que seria aqui 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial, tá certo? 4 menos 3 dá 1, então aqui daria 4. Como são duas retas, vezes 2, tem 8 triângulos que não podem ser feitos. Então a resposta vai ser 220 menos 8, que dá igual a 212 triângulos possíveis. Tá certo? Tá bom? Entendeu? A princípio, sim. Hã? A princípio, sim. A princípio, sim. Deixa eu responder a coisa. É questão 5 da lista 3. Questão 5. Depois eu volto para essa aqui, já que o Amargônio começou. Rezende não entendeu. Qual? Então vamos lá, Rezende. A última parte. A última parte? Então assim, essa parte dos 12 pontos para formar triângulo, seriam 12 pontos quaisquer, poderiam formar quantos triângulos? Seriam 220. Só que para a gente formar triângulos, a gente tem que ter 3 pontos não colineares. Tá certo? Mas aqui nós temos duas retas com 4 pontos. Então aqui vai ter 3 pontos colineares. E eles não vão poder formar um triângulo. Então eu tenho que eliminar essas possibilidades de combinação entre 4 pontos de uma mesma reta. Então a gente viu, tem duas retas, a reta 2 e a reta 3, tem 4 pontos. Então tem que tirar esses triângulos que poderiam ser montados em cima desses pontos colineares. Então por isso que eu botei, temos duas retas com 4 pontos. Tá? Cada reta com 4 pontos faz uma combinação de 4 pontos com 3 possibilidades. Então 4 fatorial, então eu tenho 4 triângulos que deveriam ser formados com esses 4 pontos, que não serão formados porque eles são colineares. Como são duas retas, 8. Então eu teria um total possível de triângulo de 220, menos 8 que não podem ser formados por causa das retas colineares. Tá? Dos pontos colineares. Então teria 220 menos 8 igual a 212. Tá certo? Questão
8, 5, né? 5. 5. 5. Corre pra cá. Questão 5. De quantas maneiras diferentes podemos escolher 6 pessoas incluindo pelo menos 2 mulheres, pelo menos 2 mulheres, de um grupo, né, de 7 homens e 4 mulheres. Certo? Então esse grupo pode ter, se são de 6 pessoas, nós podemos montar o grupo aqui com, vamos começar, 4 homens, tá, 4H e 2 mulheres. Qual é essa possibilidade que nós temos? Como é que a gente pode montar isso aí, tá? Então a gente vai ter, primeiro, mulheres são 2, então aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, certo? Como eu estou considerando que não importa a ordem que eu vou estar considerando, vou fazer produtos, tá certo? Eu tenho 4 mulheres e 2 posições, n igual a 4, p igual a 2. Aqui eu tenho n igual a 7, p igual a 4, certo? Então aqui nós vamos ter combinação de 7, 4x4, vezes combinação de 4, 2x2. Certo? Na segunda hipótese, nós podemos ter 3 homens e 3 mulheres. Certo? Então nós vamos ter n igual a 7, p igual a 3 e aqui n igual a 4, p igual a 3. Então vamos ter uma combinação de 7, 3x3, vezes uma combinação de 4, 3x3. E a última opção que nós temos vai ser 2 homens e 4 mulheres. Tá? Então aqui eu tenho n igual a 7, p igual a 2, e aqui n igual a 4, p igual a 4. Então eu vou ter uma combinação de 7, 2x2, vezes uma combinação de 4x4. Certo? Quanto é que vai dar isso aqui? 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 4 vezes 3 vezes 2, vezes 4 vezes 3 dividido por 2. Tá? Então aqui, 2 com 3 corta 6, aqui dá 2, aqui dá 2. Está dando muito número quebrado? Ela ali? Não. Deixa eu ver a conta. Vamos dar 7 fatorial. Fazer do outro lado, fica mais fácil. Posso apagar aqui? Vai apagar. Vamos lá. Combinação de 7, 4x4. 7 fatorial, 7 menos 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Então dá 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 vezes 2. Então aqui dá 6, que dá 35. Combinação de 4, 2x2, 4 fatorial,
4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, isso aqui dá 4 vezes 3 dividido por 2, que dá igual a 6. 6 vezes 35 dá 210, certo? Na letra B, combinação de 7, 3 a 3, 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial vezes 4 vezes 3 fatorial, que também dá 35. Combinação de 4, 3 a 3, 4 fatorial, 4 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial, que dá igual a 4. 4 vezes 35 dá 140, tá? E outra combinação de 7, 2 a 2, 7 fatorial, 7 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, que dá igual a 7 vezes 6 dividido por 2, que dá igual a 21. E combinação de 4 a 4, que dá igual a 1. Então, isso aqui vai dar 21 possibilidades. Somando todo mundo, 210 mais 140, 350, mais 21, 371 possibilidades, que dá a letra 5, letra C, tá certo? Tá bom, pessoal?